Hoje, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra. O poder que temos ao falar. E agora eu convido a todos que puderem baixar suas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor proporciona para cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa nossos familiares, pois estamos aqui, Senhor, representando cada um deles. Derrama teu Santo Espírito, Senhor, para que eu não venha falar de mim, mas da tua palavra. Que tudo que eu falo, Senhor, sempre esteja para honrar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Fica conosco, Senhor, nos dá a tua paz. É o que te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. O que Deus ele quer falar para cada um de nós? A nossa palavra tem grande poder. Se a gente olhar para o começo de tudo, de Gênesis, a lei de Deus criando, a gente vê que foi através da palavra. E Deus ele não criou tudo através da palavra só por acaso. Deus ele criou tudo através da palavra para nos ensinar algo muito importante. E a nossa palavra tem super poder, tem muito poder. Às vezes a gente vê muitas pessoas maldiçoando seus filhos, né? Ah, esse menino vai dar presta, vai matar, vai isso, vai aquilo. E às vezes, infelizmente, isso acontece. A maioria das vezes, na verdade, isso acontece. Porque principalmente a palavra de uma mãe e de um pai tem muito poder sobre o seu filho. Então, Deus ele quer que a gente use as palavras com sabedoria. Deus ele poderia, assim, no estalar de dedo, ter criado tudo. Criado o céu, os animais, criado todos nós. Só que Deus, através da fala, ele quer nos ensinar algo maravilhoso. Que as nossas palavras têm grande poder. E Deus, ele deixou em sua palavra vários textos, vários mesmo, para nos provar o quanto tem poder a nossa palavra. Minha irmã, ela tem o costume de dizer, é engraçado que as palavras só fazem efeito quando é coisas ruins, mas quando é coisas boas não fazem efeito, pois faz. Às vezes é porque as coisas ruins vêm mais rápido, né? E as coisas boas, elas vêm sendo trabalhadas para chegar a cada um de nós. Mas eu falo para vocês, irmãos, todas as vezes, antes de falar qualquer palavra que seja, sobre qualquer pessoa, ou sobre você, ou sobre seu filho, ou sobre sua família, preste atenção no que você vai falar. Saiba que palavras têm poder. Existem pais que falam, esse menino é burro, não sabe nada, não aprende. E de fato a criança ela começa a ter uma deficiência, porque automaticamente na cabeça da criança, ao ouvir as palavras malditas que muitos pais falam, elas acreditam que é verdade. Muitas vezes a criança tem tudo para ter muito dom, ser muito inteligente. Porém, o que acontece com essas crianças? Elas se tornam deficientes de muitas coisas, porque os pais as diminuem. Existem casos de pessoas, de crianças, quando se tornam adultos, se entregam a Deus e, de certa forma, quebra aquela maldição que os pais falaram. Porém, existem muitas crianças hoje em dia que se tornaram adultos que poderiam ter um futuro promissor, porém, eles não têm por conta das palavras que os pais falaram. Irmãos, palavras têm poder. Muito poder no qual a gente nem consegue imaginar, porque a gente estamos vendo o que a gente estamos vendo aqui, né? Eu estou vendo vocês estão vendo. Mas existe um mundo espiritual. Existe um mundo no qual ele presta atenção em cada detalhe, em cada fala. Tudo que a gente fala, a gente sabe que está sendo anotado por o nosso anjo no relatório. E Deus, ele quer que a gente, a cada dia, a gente possamos entender o quanto a nossa palavra tem poder. O quanto a gente podemos falar de bênçãos, tanto trazer bênção para a nossa vida, quanto abençoar a vida de outras pessoas. Vamos continuar em Provérbios. Agora em Provérbios, vamos voltar um pouquinho mais, Provérbios 12, verso 6. Amém? E a palavra do Senhor nos diz: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. O que é que Deus está dizendo? Que existem muitas pessoas ímpias que falam palavras torpes, palavras que não
convém, palavras que não deveriam ser ditas. Irmãos, há mais ou menos 12 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu casei com, eu acredito, com uns 3, 4 meses, eu já comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia muitas dores, muitas cólicas. Eu passei assim, eu acho que foi uma das fases assim de dores físicas mais intensas que eu tive. Só que eu tinha muito medo de ir pro médico. Eu tinha muito medo de ter que me mostrar para médico ou médica, seja lá quem fosse. Eu tinha muito medo, muita vergonha. E ao passar assim, os meses, parece que as coisas iam piorando. E eu não sabia o que é que eu tinha. Aí a manhã falou um dia assim pra mim, ó, a tua avó faleceu por isso, ela também tinha muita vergonha. Quando eu descobri que minha avó estava com câncer, eu acredito que foi, não sei se foi de ovário, foi de útero, não tinha o que fazer mais, ela já tinha morrido. Foi nisso que me impulsionou a procurar o primeiro médico, e eu fui. Quando eu fui procurar o médico, eu descobri que eu estava com policístico. Eu tinha enormes policistos nos 2 ovários, meus ovários eram super inchados. Nessa época eu estava trabalhando ali em Seu Messias, e tinha uma colega de trabalho, para vocês verem como a palavra tem poder. E nessa mesma época eu estava assim, já tinha 3 meses de casado. Para mim eu só queria aproveitar 3 meses de casado e eu já queria engravidar, eu já queria ter filhos. E essa colega de trabalho, ela chegou para mim, um dia eu estava lá na lanchonete atendendo e de repente era assim, eu nunca vi alguém dizer que tinha policistos tão agressivos igual os que eu tinha eram. Minha barriga inchava, ficava gigante, assim, doía, parecendo que eu ia morrer. E eu saí de onde eu estava, eu subi, foi para uma parte que ela ficava, que ela trabalhava. E ela chegou, aí conversando comigo, e eu tomei remédio, sentei lá e chorava muito. E ela pegou e disse assim, foi o quê? Aí eu contei, né? Eu tinha tomado remédio, estava sentada e começou a melhorar. E com o tempo que eu estava lá, eu comecei a conversar com ela. Que eu estava com policístico, que eu estava tentando engravidar, que eu estava sofrendo muito, porque os médicos sempre falam, né, que o policístico probabilidade, muitas vezes, eles dão quase nenhuma de você conseguir engravidar. E ela falou assim pra mim, ela tinha uma filha, mais ou menos, eu acho que na época tinha uns 4 para 5 anos. Irmãos, existem palavras que matam. Existem palavras que não convém você falar naquele momento. A mulher viu, eu estava sofrendo, eu estava chorando, eu estava desabafando ali, tipo, ela não era minha amiga, mas queira ou não queira, era colega de trabalho. E ela falou assim pra mim, oxe, eu engravidei rápido demais, se eu tentar engravidar hoje é assim. Eu parar de tomar remédio hoje, amanhã eu já engravido. Eu falo pra vocês, pra qualquer um de vocês, essa é uma palavra simples, mas pra quem tá tentando engravidar, isso é um tiro assim na testa pra logo matar. E eu olhei assim pra cara dele, eu fiquei paralisada. Eu disse que bom, graças a Deus. E eu desci, nessa época eu não era adventista, e eu voltei pra lanchonete. E eu tava ali esperando atentamente chegar à meia-noite, porque era o horário que eu largava. E quando eu larguei, irmãos, eu falo pra vocês, eu fui pra casa, eu chorei a madrugada todinha que Deus me deu. No outro dia eu acordei com cada putica de olho, que parecia que eu tinha levado 2 socos em cada olho. E essa pessoa me machucou, eu não sei se foi com intenção ou sem intenção, porque às vezes existem esses 2 lados, só que a gente não conhece o coração do outro. Eu sei que eu sofri, eu sei que eu chorei, e eu sei, irmão, que Deus, ele vê cada lágrima que derramamos. Às vezes a gente acha que Deus, ele não está atento a cada detalhe da nossa vida. Eu não sei qual foi a intenção que ela teve de falar essas palavras para mim. Eu sei que doeram. E passou-se uns 5 a 6 meses, essa mesma pessoa chega para mim e fala, eu vou tentar engravidar. E ela falou da mesma forma que iria conseguir rápido, porque a primeira filha foi bem rápida, não sei o que, tarará. E eu já estava, vamos dizer, um caminho andado nessas questões. Irmãos, fazem mais ou menos desse tempo pra cá, eu acho coisa de uns 11 anos. Até hoje ela não consegue engravidar. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele abençoa, ele abre a madre, mas ele fecha. A gente não pode usar de palavra torpe com alguém. Porque às vezes você está matando ali, você está ferindo alguém e você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Naquela época eu estava muito fragilizada, eu achei que também seria assim, que eu iria casar. Eu sempre dizia a Deus, ó Deus, eu fiz tudo certinho, eu namorei, eu noivei, eu casei. Então eu achava que ia ser isso, papo.
O agir de Deus é diferente do nosso. Deus, ele trabalha de uma forma diferente do nosso. Quando foi esses dias, uma pessoa evangélica, pessoas que às vezes a gente deve sentir conforto e paz, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus, ele me deu Mateus. E eu falo para vocês, irmãos, depois que Deus, ele me presenteou com Mateus, muitas coisas dentro de mim foram curadas. Eu falava para o Senhor, Deus, se o Senhor não me der um filho, eu vou morrer. Deus, se o Senhor não me abençoar com um filho, não importa de qual bucho venha me ter, senão eu vou morrer. Eu clamava sempre isso ao Senhor, porque eu não sei, irmãos, eu não sei explicar para vocês o desejo grandioso que eu sempre tive de ser mãe. Eu não sei. Eu poderia aqui tentar contar, mas eu não iria conseguir, porque nem eu mesma sei esse desejo louco que eu sempre tive de ser mãe. E uma pessoa esses dias, porque tipo assim, você chegar pra mim, Mauriette chegar pra mim, eu quero engravidar, não sei o quê, ela é casada, é da igreja, vai ensinar os filhos dela no caminho dos... Eu vou vibrar de felicidade, não é porque eu não engravidei que eu não vou vibrar com a felicidade do outro. E uma pessoa evangélica esses dias, alguém que é próximo a mim, estava me comentando, eu tava querendo engravidar, meu marido, não sei o que, barará. E eu toda empolgada, vai, não sei o que. Aí a pessoa disse, mas eu tenho uma impossibilidade. Eu digo, para Deus, Deus ele pode tudo. E quando eu digo que Deus ele pode tudo, irmãos, eu não só digo que Deus ele pode tudo na vida do outro. Eu sei que se Deus quiser, um dia eu ainda posso engravidar. Se Deus não quiser, eu não vou e tá tudo certo, porque Deus ele já resolveu o meu problema. Eu tinha um problema que eu queria ser mãe. E Deus ele já me abençoou com o Mateus. E essa pessoa diz assim, ela não tem filho e quer que os outros tenham. Não engravidou para ter filho e quer que os outros engravidem. Irmãos, eu falo para vocês, se eu não tivesse a cura que Deus ele me deu, eu poderia questionar. Eu poderia falar coisas que hoje eu estaria arrependida, mas Deus ele me curou. Quando Deus ele me abençoou com o Mateus, irmãos, Deus ele me deu aquela paz que eu estava precisando, aquele desejo que eu tinha de cuidar, quando muitas mães reclamavam, porque o menino só fica chorando, porque o menino só quer comer, porque o menino caga direto. Eu queria passar por isso. E Deus, ele me abençoou com esse privilégio. Amém. E eu posso falar para vocês, Mateus pode não ser meu filho do meu útero, mas ele é meu filho do meu coração. Eu não só vivo para cuidar do Mateus. Hoje em dia, eu já contei aqui para vocês, eu passo por muitos problemas e questões de depressão. E eu falo para você que toda vez quando o inimigo ele coloca na minha cabeça, olha, se tu morrer, passa, Deus automaticamente me faz lembrar do Mateus. E eu lembro que eu tenho um filho, que eu clamei ao Senhor, dia após dia, madrugada após madrugadas, e eu tenho que cuidar dele. Então Deus ele é perfeito, irmãos, em tudo que faz. Eu falo para vocês, eu não entendo, porque existem tantas mães que não cuidam, não amam, muitas vezes matam os filhos e conseguem engravidar. Eu não sei o propósito que até hoje Deus ele não me deu essa bênção. Porque eu não falo para vocês, eu tenho Mateus, eu amo Mateus assim, de uma forma que só Deus e eu conhecem. Mas eu gostaria de passar aquele processo de engravidar, todo aquele processo que muitas vezes o povo diz chato, que anda com as pernas abertas. Eu queria passar por esse momento. Porém, a gente sabe que tudo é conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus. Igual eu falei, né? Quando a pessoa comentou comigo que ela quer que a outra engravide, mas ela não engravida, automaticamente essa mesma pessoa disse assim, mas ela não pode. Irmãos, a gente não sabe o que é que os outros podem ou não podem. Essa pessoa que estava contando para mim que já tem filhos, porém hoje em dia não pode engravidar porque está com, vamos dizer, um problema que não pode engravidar, eu falei para ela, Deus ele pode todas as coisas. Deus ele pode todas as coisas na nossa vida, irmãos. Eu não sei o que é que vocês passam, as impossibilidades que muitas vezes os médicos falam, as pessoas falam. Mas eu falo para vocês, quando a gente somos curadas, a gente consegue compreender que é tudo no tempo de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, eu falo para vocês, eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Amém. Deus, ele selecionou tudo conforme a vontade dele. Se fosse a minha vontade, talvez não teria sido tão perfeito igual Deus ele fez e continua fazendo. A mesma coisa Deus ele faz na vida de cada um de vocês. Muitas vezes a gente não vai entender, Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, por que aquilo aconteceu? Porém, Deus ele sabe de todas as coisas. E quando a gente conhece um Deus que criou o céu e a terra, que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, a gente começa a ser curados. E vai existir pessoas usadas pelo inimigo para tentar nos desanimar. Porque essa pessoa que falou isso, eu creio, pelo jeito de falar, que ela tentou me desanimar.
Eu fiz de conta que eu nem ouvi. Porque Deus, Ele me curou. Amém. Deus, Ele me curou de questionar o que as pessoas falam. Hoje em dia, irmãos, eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Hoje em dia eu quero ouvir o que Deus tem para mim falar. O que os outros falam é o que os outros muitas vezes pensam deles próprios. A gente tem que colocar na nossa mente que o que Deus Ele tem para cada um de nós, nada nem ninguém vai tirar. Esse é um sonho que eu tenho, de engravidar. Mas se Deus Ele não fizer isso, Ele continuará sendo meu Deus. Porque eu amo a Deus independente dele. Se Deus Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele vai ser meu Deus para a eternidade. E Deus Ele me fez entender isso. Quando Ele nos cura, irmãos, muitas vezes a gente vai querer coisas que estão fora do nosso alcance. E Deus vai te dizer, a minha graça te basta. Amém. Foi o que Deus Ele falou para mim, a minha graça te basta. E hoje em dia eu falo para vocês, tudo que Deus Ele acrescentar na minha vida será para acrescentar. Porque a graça dele me basta. Amém. E convido os irmãos a abrir aqui a palavra do Senhor em Tiago 3, 5. Amém? Tiago 6, 5 e o 6. Isso. Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Então a gente vê que a nossa língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Irmãos, que a gente não venhamos a permitir que nossa língua, nossa boca seja canal de maldição. Que a gente não venhamos a permitir que o inimigo ele tome conta da nossa língua para falarmos sobre maldição para as pessoas. Eu aprendi algo muito importante, eu acredito que eu já falei aqui, mas se eu não falei, eu vou falar novamente. E se eu falei, eu vou falar de novo. Sempre quando você vê um defeito em uma pessoa, você pense, em 5 minutos eu conseguiria mudar esse defeito nessa pessoa? Eita, o cabelo de Ana está bagunçado, mas se passar a mão aqui em 5 minutos, consegue ajeitar. Não, eita, Ana está com cara trouxa, está com um caroço aqui. Em 5 minutos você consegue consertar? Não, então não fale. Sabe por quê? Se você não consegue consertar a vida da pessoa em 5 minutos, você não fale. Porque muitas vezes você está matando uma pessoa sem perceber. Existem muitas pessoas, irmãos, que por conta de palavras, de uma palavra, tiraram a sua vida. E a gente não permitimos para que o inimigo use a nossa língua para tirar a vida de outras pessoas. E muitas vezes as pessoas não perdem a sua vida, literalmente, mas ficam depressivas, ficam angustiadas. As pessoas acham que não valem nada, que não são bonitas ao suficiente. E muitas vezes isso por conta de uma palavra. A palavra fere, irmãos. A palavra machuca. A palavra inflama. E o inimigo, ele sabe disso. Deus, ele nos deu um pedacinho de língua para que a gente possamos abençoar as outras pessoas. Deus, ele nos deu um pedacinho de língua para que a gente possamos ser bênção na vida das outras pessoas, não maldição. A parte de maldição ficou para Satanás, porque ele já está condenado e ele vai ser queimado com fogo e enxofre. Cada um de nós, irmãos, temos que ser canal de bênçãos. Cada um de nós temos que olhar para a cruz e ver, não vale a pena machucar o outro. Ah, mas o outro me feriu, Anne, você não sabe quanto o outro... Uma pessoa ferida não pode ferir o outro. Se você foi ferido ou ferida, você é a melhor pessoa para tratar o outro bem. Se você passou por grandes provações, tristezas, você é a melhor pessoa a animar o seu próximo. Porque Deus, irmãos, ele nos colocou aqui com um propósito de ser canal de bênção, de ser a luz, de ser o sal da terra. E muitas vezes estamos permitindo que o inimigo tome conta da nossa língua. Às vezes a nossa postura de cristão está intacta, mas a nossa língua está sendo um canal de maldição.
E Deus, Ele não quer isso para o seu povo. A gente sabe, irmãos, que cada dia que passa, um dia a menos para a volta do Senhor Jesus. E Satanás, ele não quer nos tirar daqui. Ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer que a gente permaneça aqui e seja um canal de maldição. Ele quer que a gente a cada dia mate pessoas, mate almas, faça com que as pessoas se sintam com nada. É o que Satanás ele quer para a nossa vida. Porém, somos pessoas separadas. Somos pessoas de Jesus. E a gente temos que lembrar disso todos os dias. Você não pode resolver minha vida em 5 minutos, então não me diga nada. Você pode resolver meu problema em 5 minutos, Anne. Você me tratou de um jeito que eu não gostei. Eu posso tentar melhorar, porque a gente somos falhos, irmãos. Enquanto a gente estivermos aqui neste mundo, a gente, infelizmente, muitas vezes até sem querer, vamos machucar aquelas pessoas que amamos. Mas eu falo para cada um de vocês e também para mim, não se permita, e eu também não me permita, que o inimigo use minha língua para ser um canal de maldição. Pois Deus não é isso que Ele quer para a nossa vida. E vamos continuar aqui em Mateus 12, 34. Amém? Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Esse verso é um verso muito grandioso, irmãos, para a nossa vida. Existem muitas pessoas que até tentam, né? Pessoas más, elas tentam falar bênçãos. Só que a palavra do Senhor nos diz algo que não nos deixa enganado. Por mais que pessoas más, elas tentem falar coisas boas, um momento ou outro elas vão mostrar quem são. Um momento ou outro elas vão falar o que está preso no coração delas. Por isso que eu digo, irmãos, uma pessoa que lhe machuca, não faça o mesmo. Manhã ela sempre diz, não é porque alguém lhe machucou que você tem que dar o troco, porque se você dá o troco, você mostra que é pior do que outra pessoa. E olha que minha mãe é muito leiga na palavra do Senhor, porém ela é uma mulher muito sábia. E a gente vê que uma pessoa que é mal, mais cedo ou mais tarde ela vai mostrar quem é. Por quê? Porque está aquilo dentro do coração dela. O coração de uma pessoa mal, ela vai querer a qualquer momento ferir, porque uma pessoa mal, ela só fica feliz com a infelicidade do outro. Uma pessoa mal, ela vai querer que a outra pessoa esteja sofrendo, nunca esteja melhor que ela, porque uma pessoa mal, ela tem aquilo dentro dela. Para ela se sentir bem, ela tem que sempre estar superior das outras pessoas. Sempre tem que ter mais do que as outras pessoas. Sempre tem que aparecer mais do que as outras pessoas. Mas a gente sabe, irmãos, não é isso que Deus ele quer que façamos. Deus ele não quer que a gente dê o troco. Ah, mas porque fulano é mau. Cada um vai receber de acordo com aquilo que fez. Cada um vai receber de acordo com a sua maldade e com a sua bondade. E o que é que a gente vamos escolher? O que é que a gente quer para a nossa vida? É servir ao inimigo? Pagar o mal com o mal? Ou servir a Deus? Clamar ao Senhor quando alguém te machucar? Orar por aquela pessoa que, porque muitas vezes uma pessoa que nos machuca, ela está longe do Senhor. Muitas vezes uma pessoa que fala uma palavra torpe, ela não conheceu o amor de Cristo. Essa pessoa necessita de oração. E às vezes nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente vamos querer fazer é querer dar um troco. Ah, tratou de maldade comigo, eu vou pagar. E eu sempre digo assim, eu tento ser boa, irmãos, mas eu sou muito mal. E se eu for agir por mim mesma, uma pessoa faz uma maldade comigo, eu sou bem pior. Eu sou muito perversa. Então, se a gente deixar o nosso eu maligno agir, a gente vai perder a salvação. Por isso que Deus ele quer que a gente deixe esse eu de lado, para trás, bem longe, e faça tudo aquilo que Deus quer. Ore por aquelas pessoas que te machucam. Ore por aquelas pessoas que te magoam, aquelas pessoas que te feriram. Ore. Sabemos que cada um dá aquilo que tem. Então, se a pessoa te trata com ignorância, com prepotência, com arrogância, é porque é o que ela tem para dar. É o que ela tem para te oferecer. Se você tem amor, o amor de Cristo, porque por nós mesmos não temos nada, a gente sabe disso. Mas se a gente coloca Cristo na nossa vida, no nosso coração, a gente consegue transmitir esse amor que Ele nos dá. Amém. Então, todas as vezes, quando alguém nos fizer um mal,
pague o mal com o bem, porque cada um só dá aquilo que tem. Não deixe que a maldade do outro transmita o pecado na tua vida, porque Satanás muitas vezes ele faz isso. Faz com que um ímpio nos machuque, para que a gente vá e faça o mesmo. E a gente perde a nossa salvação, sendo que o ímpio já não está salvo. A gente temos que ser inteligente, irmãos, porque o diabo ele está aí, ó, a derredor, querendo nos tragar, querendo fazer com que a gente possamos perder o que temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Vai existir pessoas que vai nos machucar, vai nos ferir, vai. Sabe aquela mulher que eu falei no começo, que ela falou que teria um filho assim da noite para o dia, que fazem 11 anos que ela tenta ter filho e não conseguiu mais? Eu oro por ela, para que Deus ele dê novamente a graça para que ela possa engravidar. Ela me feriu, irmãos, naquela época, só que hoje em dia Deus ele me curou. E ele fez eu entender que ele dá e ele tira, no momento que ele quer. Da mesma forma que ele fazia lá no passado, as mulheres da Bíblia, que ele abria a madre e fechava a madre, que a gente não entendia. Uma das histórias mais incríveis assim, que eu acho é a história de Ana, minha xará. E Deus ele tinha fechado a madre de Ana. Ana ela só queria um filho. Deus ele queria dar ela um profeta. Então Deus ele não demora, irmãos. Deus ele capricha. Deus ele sempre nos dá bem mais do que aquilo que a gente imagina. A gente às vezes pede pão, Deus ele quer nos dar um banquete. Mas é tudo no tempo de Deus. É tudo da forma que Deus ele quer. Às vezes a gente queremos da nossa forma e a gente planeja, porque eu tinha tudo aqui esquematizado. Eu vou casar depois de 3 meses, eu já vou começar a fabricar e eu vou criar 4 filhos. Deus olhou para mim, filha, tu não sabe o que tu queres. Irmãos, eu sou uma mãe do tipo assim, protetora. Você tratar bem meu filho é 10 vezes mais do que você estivesse me tratando bem. Ó, quando alguém me trata mal, eu relevo. Quando começa a falar assim, ou olhar com cara feia pro meu filho, ali já me desinquieta, porque ele é um presente que Deus ele me deu. E vocês como mães, eu acredito que mãe é uma leoa assim, que defende o filho de todas as forças. E eu faço isso com meu filho. Eu amo meu filho de uma forma assim, que nem eu mesmo sei explicar para vocês como grande amor eu tenho pelo Mateus. Mas Deus ele sabia da minha sensibilidade. E quando o Mateus está doente, quando ele tem que tomar vacina, eu sei que a vacina é para o bem dele, mas eu sofro demais. Quando ele está doente, irmãos, eu clamo tanto ao Senhor, Deus, passa tudo que ele está para mim, Senhor, passa. Eu acredito que as mães fazem isso, porque a gente não queremos que nosso filho sofra. A gente não quer ver um filho de cama, com febre, sofrendo, chorando, cair. Quando o Mateus cai, é uma provação na minha vida. Tem gente que diz assim, não, ó, depois do 1º ano você acostuma, o Mateus está com 4. E eu ainda não me acostumei. Mas eu falo para vocês, Deus ele sabia que se ele tivesse me dado no tempo que eu queria 4 filhos, talvez eu nem viva estava. Porque já pensou 4 filhos caindo de uma vez, 4 filhos adoecendo de uma vez. Deus é sábio, irmãos. Deus ele capricha. Eu não sei o que vocês desejam aí na cabecinha de vocês. Eu é um filho. Eu é um filho. Na verdade, uma filha. Que às vezes eu fico assim, meu Deus, se o Senhor vê que eu sou capaz de cuidar de outra criança, me abençoa. Mas às vezes eu não sei se eu conseguiria passar, ter que dar a injeção, todo aquele processo que a gente sabe que a criança precisa. Só que eu sofro muito. Mas eu digo a Deus, Senhor, se for tua vontade, agora eu quero uma filha. Senhor, eu não quero 4 mais não. Porque 4 é demais, né? Mas Deus, ele capricha, irmãos. Eu não sei os planos que Deus ele tem para minha vida. Eu não sei os planos que Deus ele tem para a vida de vocês. Mas eu sei que sempre serão os melhores planos da vida. Será sempre as melhores coisas. Às vezes a gente pede um pouquinho. Deus ele quer nos dar a imensidão. Porque Deus ele é nosso Pai. Deus ele é nosso amigo. Ele é nosso mantenedor. Ele que a cada dia faz com que a gente consiga nos levantar, respirar, ver, andar. Às vezes, irmãos, a gente pedimos coisas das quais a gente acha que Deus ele não quer nos dar. Fazem 12 anos que da primeira vez eu pedi ao Senhor para que me abençoasse com um filho. Eu sempre disse a Deus, Senhor, o primeiro filho eu quero um homem. Eu queria um homem. Tudo que eu via assim na loja era menino. Eu não conseguia enxergar nada de menina. E Deus ele me deu o Mateus. Amém. Um menino maravilhoso, inteligente, que todos os dias ele olha para mim. Às vezes do nada eu tô assim, dá um beijo, mamãe, eu te amo. E eu falo para vocês, irmãos, não tem presente maior do mundo do que você cuidar de uma criança, do que você dar amor, do que você se dedicar ali para ver aquela criança bem, aquela criança feliz, realizada.
E eu tinha pedido um filho. Deus, ele me deu um filho amoroso. Um filho que é mais do que eu sonhei. Mateus, ele é mais do que eu sonhei, mais do que eu clamei ao Senhor. E eu não sei, irmãos, quais os sonhos que vocês têm. Mas eu sei que Deus, ele quer dar mais do que vocês querem. Amém. Mais do que vocês estão pedindo, mais do que vocês estão clamando. Deus, ele quer dar mais do que muitas vezes a gente merecemos. Porque as bênçãos de Deus, elas sempre sem medidas. Ai, Senhor, eu queria um pão. Deus disse, filho, filha, não é no teu tempo, eu quero te dar um banquete. E Deus, ele sempre nos dá um banquete no tempo e no momento certo. Amém. A gente só precisamos confiar, irmãos. Eu não sei quantos anos também vocês pedem alguma bênção ao Senhor. Mas eu sei que Deus, ele vai dar. Todo aquele que é fiel, que é temente ao Senhor, que faz de tudo para estar na presença, levantando e caindo. Porque eu falo para vocês, irmãos, é uma luta. A gente cai, a gente levanta e muitas vezes a gente não sabe até que ponto a gente suporta. Mas Deus, ele diz, segura na minha mão e continua persistente, pois o melhor eu tenho para te dar. Amém. Deus, ele sempre terá o melhor para dar para os seus. Irmãos, não se preocupa com o tempo. O tempo são detalhes. Às vezes a gente desejamos as coisas, a gente quer para ontem. Porque muitas vezes eu fui assim. Eu pedi as coisas a Deus e eu dizia, Senhor, eu quero para ontem. E Deus, com seu amor, ele diz, filha, é no meu tempo. E Deus, ele quer falar para alguém nessa noite, filho, filha, é no meu tempo. Continua fazendo certo, continua seguindo o meu caminho. Continua firme. Porque eu vou te proporcionar o que tu tanto deseja. Amém. Mas é no meu tempo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas. E Deus, ele é o Deus do impossível. Amém. Eu já recebi muitas impossibilidades, sabe, irmãos? Muitos médicos falaram, você não consegue, você não é capaz. Mas eu ainda acredito em um Deus que criou tudo e todos. Eu acredito em um Deus criador do universo. E um Deus que todas as vezes, quando eu estou nos meus piores momentos, ele está ali, segurando a minha mão. Ele está dizendo, filha, não desista. E Deus, ele quer falar para cada um de nós, não desista. Não desista. A caminhada nunca vai ser fácil. Junto a Cristo, se você está firmado mesmo nos caminhos do Senhor, se você ama a Deus mais que tudo na sua vida, tenha certeza que as provações vai vir. O inimigo, ele não está preocupado com aquelas pessoas que fazem tudo o que ele quer. De forma nenhuma. O inimigo está preocupado com cada um de nós que estamos aqui, caindo e levantando, caindo e levantando. Ele está preocupado com o que ele quer nos tirar do céu. Porque ele sabe que ele já perdeu essa oportunidade. E ele quer que a gente também percamos a nossa oportunidade. Irmãos, percam tudo. Só não percam a presença do Senhor. Mesmo que o inimigo, ele fale, é impossível. Existe um Deus, irmãos, que tudo pode. Continue clamando. Ah, mas Faiane, faz 13 anos, faz 10 anos, faz 8 anos que eu clamo a Deus. Continue clamando ao Senhor, que tudo no tempo dele irá acontecer. Amém. Porque existe um Deus, irmãos. Um Deus do impossível. Amém. Um Deus que ele pode todas as coisas. A gente só precisamos confiar. A palavra do Senhor nos diz que tudo. Quando a palavra do Senhor nos diz é tudo, irmãos, não existe impossibilidade. Tudo que pedimos ao Senhor em oração e cremos que aconteceu, Senhor, eu quero esse vaso aqui na minha casa. Mas eu já creio que ele está lá. Eu creio que ele está lá. Irmãos, vai acontecer. Tudo. Não sou eu que estou dizendo porque eu sou falha, miserável, pecadora. Não vale um centavo, furado. Mas eu estou falando que a palavra do Senhor, que tudo pode, que tudo vale, está falando para cada um de nós. Tudo que pedires em oração, se credes, Deus, ele diz, ele nos dará. Amém. Que a gente possa nos crer na promessa do Senhor. E Amém. acreditar, irmãos, que Deus, ele pode tudo. Não existe, nunca existirá impossibilidades para o Senhor. Por isso que eu digo, por mais que eu já ouvi muitas impossibilidades, eu me agarro à fé de um Deus que tudo pode. Amém. Há um Deus que criou o universo, há um Deus que nos criou, ele nos moldou com as suas próprias mãos. Se isso não significa amor, irmãos, o que significa? Um Deus que ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. E é nesse Deus que a gente temos que crer. É nesse Deus que a gente temos que esperar. E ainda eu falo para vocês, e ainda que
o que vocês tanto pedem ao Senhor não acontecer, a presença do Senhor tem que nos bastar. A presença do Senhor nos basta, irmãos. A presença do Senhor nos basta. Convido o irmão Cicinho para louvar o nosso Deus. Essa música que irei cantar agora é uma música que